Boa noite, Hélio. Boa noite, professora. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite desde já. Isso. É bom falar com o jornalista, né? Que já é mais despachado, já... porque o pessoal às vezes chega retraído, e jornalista não, ele já tem a bola da vez, já sabe, né, se portar. Isso é muito bom. Hélio, vamos dar uns 2 minutinhos para o pessoal entrar, pode ser? Pode ser sim, tranquilo. Vamos aguardar o pessoal entrar aí para a gente poder falar como é que é o meu trabalho, como é que a gente faz essa questão de trabalhar com as fake news, né? Enfrentar elas, porque é difícil. Tá, não tá fácil mesmo não, né? Quanto esse volume de informações é muito complicado também para o pessoal gerenciar. Não é fácil, né? Gerenciar tanta notícia, tanta informação, né? Mas Verdade. eu acredito que o bate-papo vai ser muito bom, a prosa vai ser boa e o pessoal que está já entrando, já chegando, se quiser começar a fazer alguns comentários, já tem algumas perguntas para o Hélio, mas fiquem à vontade, aqui é uma prosa, né? Um dedo de prosa, então é para ter uma coisa, algo bem interativo, bem gostoso, é um diálogo, uma conversa, então a participação de vocês assim é muito importante, não é? A gente quer a participação do povo. Exatamente, até porque nós estamos falando de comunicação e não tem como a gente falar de comunicação sem a gente se comunicar um com o outro. Então, Verdade. pergunta, fica à vontade. Estou aqui para responder. Que ótimo. Então, o Hélio Lemes é graduado em jornalismo pela Unialfa, trabalhou na Rádio 730 durante um ano, no Diário da Manhã de 2014 a 2016, é repórter do portal Dia Online e atualmente é editor do site do jornal Diário da Manhã. Hélio, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Né? Para mim é um prazer, uma honra de tê-lo aqui, porque cada pessoa que vem para mim é uma satisfação imensa, porque cada um vem com um tema diferente e é como você acabou de falar. A comunicação é algo muito importante e ela sendo feita de forma séria e responsável, ela traz uma eficácia, né, e um esclarecimento para aquele que está consumindo. Então, assim, é muito obrigado. Você tem de 20 a 30 minutos, você fica à vontade, mas se você já pensa assim que às vezes explanou o suficiente, que abrir para o debate, para as pessoas perguntarem, você fica à vontade. Aqui é bem livre, bem dedo de prosa mesmo, tá? Fique à vontade. Tranquilo, professor. Eu, mais uma vez, volto a agradecer, tá bom, por estar aqui, por receber esse convite, né? Fiquei muito feliz quando o recebi e, para mim, como jornalista, tendo essa oportunidade, é bacana para a gente poder estar trocando uma experiência com o pessoal que não sabe como que funciona geralmente uma redação de jornal. Isso. E aí a gente tem que correr atrás de informação ali e tudo mais, tá bom? Antes de mais Vou nada, só né, conforme a desativar os comentários, tá, Hélio? Eu vou desativar para não ficar indo no seu rosto, não ficar ruim, e depois eu ativo Tranquilo. novamente. Tranquilo. Pronto. Eu vou responder uma pergunta que já fizeram ali. Ah, Fui eu que fiz a entrevista com a ah, professora Keila quando eu estava no portal de online falando sobre a biblioteca da aula. sim, é verdade, foi isso mesmo. O pessoal comentou, o pessoal é bom de memória. Isso é bacana. Mas vamos ao seguinte: informação, de uma forma ou de outra, é importante para que a gente possa saber ou tomar conhecimento de algumas coisas que vêm acontecendo, seja ela de um livro didático, ou seja ela das notícias que ocorrem no mundo, principalmente dentro da sua cidade. Então, para você levantar essa informação, vai ter uma gama de coisas que você vai conseguir fazer ali para poder estar levantando essas informações e poder estar checando cada uma delas. Quando a gente fala de informação, informação não é basicamente só o que está dentro de livro, notícias também são, embora hoje nós convivemos com as famosas fake news, que são as notícias falsas ou informações falsas. Então, com o advento da internet, das redes sociais, que possibilitou todo mundo, ou quase todo mundo, né, estar navegando pela rede mundial de computadores, a rede mundial de internet, ficou muito mais fácil a gente disseminar informação. Só que tem um detalhe: às vezes essa informação não é verdade, porque muitas pessoas utilizam de artimanhas para poder estar ali atingindo a outros, né, prejudicando de uma forma ou de outra.
quando a gente trabalha com informação, a gente tem um certo poder, né? Vamos colocar dessa forma assim, porque quando se fala de imprensa, é caracterizada a imprensa como um quarto poder, né? Não temos só o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Então, para quem acompanha aí, muitas vezes fala assim, ah, mas o jornal deixou de falar isso, o jornal deixou de fazer aquilo. Às vezes é porque naquele momento eles não checaram a informação por completo. Então ele deixou um pouquinho ali para que depois ele pudesse trazer uma informação mais completa, uma informação que é verdadeira para você poder estar ali assimilando o que o pessoal está passando. E aí, quando a gente fala de rede social, como é que a gente trabalha com rede social no momento que a gente vem com fake news? Eu vou citar alguns exemplos aqui que a gente já teve de fake news, só para a gente ter uma ideia, porque fake news não é de hoje. Já tem algum tempo que esse termo é usado, há muitos anos, na verdade, mas com o advento da internet e redes sociais, ficou muito mais evidente e muito mais fácil falar de fake news e falar sobre o que elas podem ocasionar. Só para você ter um exemplo, em 2014, devido a uma fake news, inclusive com um retrato falado, tá, gente? Para ver o tanto que as fake news são prejudiciais, seja para jornalista ou para as pessoas que consomem e aceitam aquilo como uma verdade, nós tivemos um caso que foi registrado no Guarujá, onde uma mulher foi espancada pelos vizinhos após um boato nas redes sociais dizer que ela tinha sequestrado uma criança para fazer magia negra. Eu não sei se vocês se lembram desse caso, mas isso realmente aconteceu, isso foi no Brasil, no Guarujá. Foi espancada pelos vizinhos, mas o boato surgiu na internet. Então vamos ao seguinte, as fake news nada mais são do que fofocas. Fofoca nem sempre é verdade, porque o pessoal aumenta, né, muitas coisas ali do que poderia realmente ser verdade. E aí, como a gente trabalha com informação, o que a gente vai fazer para a gente poder tentar determinar se aquilo ali é uma fake news ou não é? A gente vai checar. Por quê? Às vezes está na rede social, mas às vezes você não tem aquilo ali publicado em um outro site. Porque jornalista também se baseia por outros sites, porque às vezes por facilidade, tá? Por facilidade de estar ali, de pegar o material e reescrever, mas principalmente porque ali, às vezes, dependendo da correria, você não teve a condição de ligar para a fonte. Porque você tem fontes oficiais que podem falar sobre aquele assunto. Então você vai correr atrás dessas fontes oficiais. Geralmente, casos que envolvem acidentes, você vai correr atrás de polícia, seja polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, SAMU. Todo esse pessoal você vai correr atrás para saber se realmente aquela informação procede. Se aquilo ali não é uma fake news, se aquilo ali não é uma mentira, que alguém espalhou, está falando como se fosse uma verdade para você. Porque todo título de fake news, ou grande parte dele, é sensacionalista. Então, aquela parte sensacionalista para você ali é para chamar a tua atenção, para que você fique preso ali naquela matéria, para que você possa ler aquela matéria. E às vezes não tem nada daquilo que está falando ali. Porque o pessoal aprendeu muito hoje com a questão da internet, algo chamado clickbait, que é conseguir os cliques para a matéria, que vai render dinheiro. Seja falando uma verdade ou seja falando uma mentira, independente de qualquer caso. E aí eu vou citar outros exemplos, porque nós vivemos hoje num mundo onde nós temos a liberdade de expressão no Brasil, inclusive o pessoal está trabalhando projetos aí contra as fake news, que vai ser trabalhoso para a gente conseguir identificar as fake news. Por quê? Porque para identificar as fake news, a primeira coisa que a gente tem que fazer é checar a fonte, de onde vem aquela informação. Então, se a informação partiu de um órgão oficial, aí sim você vai dar o crédito àquele órgão que está repassando essa informação. Agora, se essa informação está numa rede social, aí complica, porque você não pode simplesmente ir compartilhando pelo WhatsApp, porque você não sabe a procedência daquilo ali. Conforme eu disse, eu até brinquei no videozinho, né, falando, nem tudo da vovozinha, né, no caso, ou a vovozinha ou a tia do Zap, porque às vezes, por estar sozinho em casa, nesse momento de isolamento, quer ter a atenção de alguém, quer conversar, manda alguma coisa para chamar a atenção para si, para poder estar ali iniciando uma conversa. E às vezes a informação que está sendo enviada não é a informação verdadeira, não é a informação correta. Eu, por exemplo, estou falando com vocês aqui por meio do aparelho celular, né, numa live com a professora Keila, onde eu recebo a maior parte das informações. Fora meu celular tem grupo da Polícia Militar, grupo da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar do Distrito Federal.
Então, eu já recebo algumas informações que vêm dessas fontes oficiais. E aí fica complicado o trabalho, porque você tem que lutar com duas coisas. Porque por mais que a gente seja jornalistas, a gente tenta ali se encaixar com o pessoal, existe aquela questão de concorrência de um jornal com o outro para sair com a informação na frente, só que você não está concorrendo só com o jornal atualmente, você está concorrendo com as redes sociais e com as pessoas que estão ali. Até porque, se eu não me engano, houve uma resolução que não obrigava, tirava a obrigatoriedade do diploma do jornalista, ou seja, qualquer pessoa poderia ir fazer um material, escrever e se intitular jornalista. Né? Isso há alguns anos atrás, eu ainda estava no curso, ainda estava cursando, né, a faculdade. Inclusive participei de manifestações a favor, no caso, de manter, né, o diploma de jornalista, mas como que você vai fazer, colocar uma pessoa que não é jornalista para produzir informação, se ela não sabe a quem ela vai procurar, se ela não sabe a quem ela vai recorrer, se ela, por exemplo, vai ficar refém de uma rede social. Eu não posso ficar refém da rede social. A rede social tem que ser usada, no meu caso, como eu trabalho como jornalista, como instrumento de trabalho. Por quê? Por mais que tenha muitas informações que são inverídicas, né, ou seja, que são falsas dentro da internet, dentro das redes sociais, muitas vezes você consegue encontrar, na verdade, né, algumas informações que são de fato verdadeiras. Só que, primeiro, antes de você publicar essa informação que está ali, por mais que tenha tudo bonitinho ali informando, você vai procurar o órgão responsável. No caso, a Polícia Militar, dependendo de qual seja a situação, ou a Polícia Civil. Então, o importante é sempre você estar checando essa fonte. Se você não sabe de onde que vem essa informação, não sabe a procedência, por que é que você vai compartilhar? Eu não vou compartilhar algo que eu não conheço, eu não vou compartilhar algo de onde eu não sei que veio, quem foi que fez. Então, o que nós vemos hoje é um trabalho complicado por conta disso. Né? Você tem que enfrentar duas coisas e você ouve muitas vezes as pessoas assim falar, mas a imprensa mente. Não é que a imprensa mente, a imprensa tenta trazer a informação verídica para você, com as fontes confiáveis, ouve, e para fazer o jornalismo bem feito, dependendo da situação, a gente tem que ouvir os dois lados da situação, os dois lados que estão envolvidos naquela história. Porque senão fica, como se diz, fica muito pendente para um lado só. Né? Você não pode ficar pendente apenas para um lado. Você tem que ouvir os dois lados, dar a versão de cada um para que a informação seja assimilada. Hoje que nós vemos muito, é muita gente acreditando nas fake news, viu, professora Keila? Por conta de algumas situações, né, porque eles acreditam que sejam verdade, ou por conta de algumas pessoas que compartilham ali, que eles acreditam que elas estejam dizendo a verdade. Vamos citar outros exemplos aqui, ó, de fake news que a gente tem que correr atrás. Por exemplo, eu vou citar um caso que ocorreu no Brasil também, que foi recente agora. Todo mundo vivendo esse momento de pandemia da Covid-19, todo mundo em casa, todo mundo preocupado com faltar emprego, faltar dinheiro, pessoal, faltar alimento na casa das pessoas. Uma determinada pessoa, que eu não vou citar o nome, publicou um vídeo dizendo que no Ceasa de Minas estava faltando alimento. No entanto, o vídeo que a pessoa postou era um vídeo de sábado. A imprensa, com todo o trabalho que se tem, o que fez? O pessoal, no caso da CBN, Rádio CBN de Minas Gerais, foi até a Ceasa, né, o Centro de Abastecimento de Minas Gerais, para conferir. Chegou lá, olhou assim, mas peraí, não estava faltando alimento? O que está cheio, o pessoal carregando, caminhão, como assim, gente? Por quê? Porque a pessoa não checa de quando é aquela informação. Isso foi um dos casos. O outro caso que a gente teve aqui foi por questão das mortes por Covid-19, também em Minas Gerais. Uma mulher publicou um vídeo onde dizia que caixões estavam sendo enterrados em Minas com tijolos e pedras. Só que aí vai correr atrás da informação. A informação, de certa forma, é verdadeira. Só que o seguinte, ela foi há 2 anos atrás, não foi agora. Não é de hoje. Foi há 2 anos, foi em 2017. A pessoa em si, né, foi procurada pela polícia para prestar esclarecimentos sobre isso e depois gravou um vídeo pedindo desculpas, porque ela não observou de onde veio a informação primeiro.
Então, isso é muito complicado porque você precisa primeiro observar de onde vem a informação. Você não assimila a informação que o jornalista te passa. O jornalista, o que ele vai fazer para você? Ele vai te passar a informação, você vai ouvir a informação, vai ler, vai assistir, vai ouvir, independente do qual veículo seja internet, TV, rádio, podcast, por exemplo, que o pessoal utiliza muito. E a partir dali você vai tirar suas próprias conclusões. Não é o jornalista que está colocando na sua cabeça aquilo ali. Ele está te dando informação. Quem vai decidir se você assimila aquilo ou não é você que está consumindo a informação. Se você vai tomar aquilo por verdade ou não. Então depende muito de onde vem a fonte, quem é a fonte, quem compartilhou a fonte. Tanto é que hoje nós vemos muito aí o pessoal trabalhar, seja no Congresso Nacional, no caso no STF, seja aqui em Goiás ou em outras cidades, né? No caso Goiânia, trabalhando projetos para impedir essa disseminação de fake news, né? Em Goiânia foi apresentado recentemente esse projeto para o pessoal não estar compartilhando, não estar divulgando fake news, mas aí a questão é, como é que eu vou fiscalizar? Esse é o grande problema. Como é que eu vou fiscalizar essa questão de fake news? Como é que eu vou dizer para o pessoal que isso aqui é uma mentira? Como é que eu vou dizer que isso aqui não é mentira ou que isso aqui é uma verdade que o pessoal publicou? Porque, pelo que eu li do projeto daqui, até mesmo o servidor público que for pego, né, ali compartilhando ou divulgando fake news, ele corre o risco de perder o cargo, de ser exonerado do cargo. Existe essa possibilidade. Em outras cidades, em outros estados, por exemplo, a multa, gente, porque o brasileiro geralmente tem que doer no bolso, a multa para quem compartilhar fake news pode chegar a 12 mil reais. Aí tem que doer. Pode chegar a 12 mil reais. E aí fica complicado, porque você tem rede social, você tem as outras empresas de jornalismo com a qual você está concorrendo, porque querendo ou não, existe uma concorrência para ver qual traz a informação de qualidade e informa o público, no caso o leitor, o internauta, seja quem for da melhor maneira possível, com a informação correta, com a informação coerente, com a informação precisa e com ambos os lados da história, não apenas um. É verdade. Professora Keila, eu não sei como o pessoal entendeu essa questão, essa explanação, se eles conseguiram compreender, se eles têm alguma dúvida, mas acredito que possa abrir já para as perguntas aí para o pessoal, para que eles possam tirar as dúvidas deles, né, e a gente continuar esse dedo de prosa aqui. Mas foi bom, assim, foi bem esclarecedor. Eu vou ativar enquanto eu vou falando. E algo que você falou, e a gente sabe que a questão da fofoca, vamos popularizar isso, né? Porque fica essa internacionalização dos termos, e, né, para ficar uma coisa bonita, mas é uma fofoca. E é algo que vem historicamente, como você diz, ao longo dos séculos, ao longo da história. Um fato, assim, que a história nos conta é a respeito de Marco Antônio, né, que cometeu suicídio por conta de uma fofoca, quando ele soube, né, que a Cleópatra havia, né, cometido suicídio. Como era uma fofoca, o que ele fez? Ele não suportou a dor, ele não suportou a notícia, e o quê? Tirou a própria vida. Então a gente percebe que esses tipos de notícias, de fofoca, ela vem ao longo da história. Se nós formos pegar Benjamin Franklin, ele cometeu uma fofoca, quando ele falou a respeito dos índios americanos, né, que os índios eram assassinos, né, e trabalhavam para o rei George III, e isso influenciou uma opinião pública contra os índios americanos. Então, assim, a gente percebe que isso é muito mais antigo do que nós sabemos. E até que você consegue desconstruir o que uma fofoca fez, acontece o que você falou no Guarujá. Uma pessoa paga com a própria vida sendo inocente, né? E aqui, uma das perguntas que o pessoal nos enviou foi justamente isso, que é essa grande dificuldade em grupos, né, que a gente às vezes participa, é de como identificar essas fake news. Porque eu gosto daquela notícia, eu quero espalhar, porque, nossa, a notícia é muito boa. E às vezes, né, não sabe como identificar. Então, de uma forma bem simples, assim, o que as pessoas teriam que fazer para identificar essas fake news?
Nesse caso, o pessoal tem que olhar qual que é o site, qual que é a procedência desse site, se ele realmente tem relevância, porque muitas pessoas vão por sites que às vezes são apenas blogs, pequenos blogs que aproveitam-se disso aí para disseminar esse conteúdo. E às vezes esses conteúdos não são verdadeiros, porque uma coisa que a gente diz aí, conforme a senhora disse, né, essas fofocas vêm realmente para prejudicar. E muita gente usa disso para prejudicar outras pessoas, de uma forma ou de outra, que é o caso que a gente citou no Guarujá, por exemplo. Que é um caso que nós vimos também recentemente acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos. Inclusive, teve uma matéria no Jornal Diário da Manhã de hoje, que fala sobre essa questão dos danos que podem ser causados por informações falsas. Por exemplo, quando começou a Covid-19, toda essa pandemia, o Donald Trump, presidente norte-americano, disse para o pessoal tomar produto de limpeza, porque matava o vírus. Teve pessoas que fizeram isso, teve um casal que fez isso. O homem veio a falecer por conta disso, porque você não vai tomar produto de limpeza para sarar, não tem cabimento você fazer isso, porque é um produto químico. A pessoa que não tiver o mínimo de sensatez para pensar, mas eu vou tomar um produto de limpeza para sarar por conta da doença, mas peraí, e aí, qual que é o risco que isso me proporciona? O que isso pode fazer comigo? Quais são os contras disso tudo? E a pessoa foi lá e tomou, indo na onda do presidente norte-americano, Donald Trump. Foi ele, a mulher. Ele veio a falecer e a mulher ficou internada gravemente durante muito tempo. Teve uma criança que, se eu não me engano, também veio ter problema com a visão, ficou cega, se eu não me engano, por conta disso, por conta dessas informações. Infelizmente, hoje no Brasil, o Brasil é um dos países que lidera o ranking de fake news por conta da Covid-19. O pessoal acredita que determinada matéria ou determinado medicamento serve para curar a doença. Mas, até o momento, a gente não tem um remédio específico que pode. Hoje, os estudos mostram que o mais próximo de diminuir o índice de mortes é a dexametasona, que foi um estudo de Oxford. Então, você vai ter que olhar em qual site foi publicada essa matéria, ver a validade desse site, né, ver se ele é confiável de fato. O pessoal reclama muito, mas G1, o Popular. Gente, G1, o Popular são tudo parte do mesmo grupo, o UOL, Folha. Por mais que muitas pessoas não gostem atualmente, né, jornais são considerados, né, grandes veículos de comunicação do país. Então, nem tudo que está nele ali vai ser mentira, conforme muita gente diz por aí, acredita que seja mentira. Conforme eu disse anteriormente, não é o jornal que vai fazer você pensar daquela forma, ele vai te dar informação. Você que vai decidir se você vai acreditar naquilo ou não, ou o que você vai absorver daquilo ali. Sim, com certeza. Com relação ao Covid, o Ministério da Saúde, ele tem uma página, né, lá no site do Ministério, somente para a questão de você saber o que é fake news sobre o coronavírus. Então, eles colocaram lá, saúde.gov.br/, se não me engano, fake news. Você entra lá e aí eles têm uma seleção de notícias falsas que saíram, e aí eles vão pontuando cada uma dessas notícias que são fake news. Então, é uma forma de verificação, principalmente, para não alarmar mais do que as pessoas já estão, né? Muitas pessoas... Porque tem gente que tem muito medo, tem síndrome do pânico. Né? E essa pandemia agrava isso. E aí vem com notícias falsas, a pessoa fica com o psicológico mais abalado ainda. Então, outra pergunta que o pessoal está fazendo aqui é qual a diferença entre fake news e notícias erradas? Aí é pesado. Fake news, na verdade, são informações falsas, conforme o próprio nome diz. Ou seja, fofoca, conforme a gente popularizou aqui, né? É algo que você... Como diz alguém, eu não lembro quem é que fala, olha, quem conta um fato aumenta um ato, né? Geralmente é algo assim, algo nesse sentido, tem um ditado nesse sentido. Então, informação errada, aí é porque a pessoa não chegou lá a checar essa informação, poder estar ali falando dessa informação e poder estar ali observando se aquilo ali realmente é verdade. Então aí nós vamos diferenciar aí por conta do trabalho do jornalista que fez aquela matéria. Se ele realmente foi atrás da fonte necessária para que ele pudesse estar ali trazendo a informação verdadeira para vocês, informando de forma correta e coerente para que vocês não fossem, como se diz, desinformados de fato.
fake news já é diferente, porque a fake news é uma informação falsa, já é uma informação que não é verdadeira, que as pessoas vão compartilhando naquele velho esquema. Você conta uma mentira 1000 vezes para ela se tornar verdade. E quando você contar ela, que eu vou dizer que ela é verdade, o pessoal não vai acreditar. É verdade mesmo. É desse jeito. Tem uma pessoa fazendo um comentário aí, que é, às vezes, quem envia também tem credibilidade perante familiares e amigos. E passa-se adiante por não desconfiar, né? E vai passando adiante. Como proceder nessa situação? Porque, às vezes, a pessoa da família tem muita credibilidade, então as pessoas vão acreditar naquilo que ela está compartilhando, né? Boa pergunta essa, né? Exatamente. Então, nós temos um negócio que é o seguinte. Nem, o pessoal brinca hoje que tudo que está na internet é verdade. Algo assim, tem uma brincadeirinha na internet que fala, tá na internet, então é verdade. Mas nem tudo que está na internet é verdade. Por mais que seja uma pessoa da família, por mais que seja a pessoa que tenha credibilidade com você, sempre desconfie. Afinal, vamos citar a Bíblia aqui, diz que é maldito o homem que confia no homem, e para a gente sempre estar desconfiando e estar sempre com um olho fechado e o outro aberto. Então, não se dá para confiar sempre em todas as pessoas, não 100%. Você tem que ter sempre uma pulguinha atrás da orelha para saber. E principalmente dependendo da informação que você tem ali, né? Eu não estou dizendo para você, desconfia de tudo. Não, desconfia de tudo, desconfia da informação. Porque às vezes você viu em outro local, você fala para a pessoa, olha, eu li essa matéria em outro local, e não é bem assim que você está falando. Não é dessa forma, é de outra forma completamente diferente. Então, é dessa forma que você vai lidar com essa situação. Sim. É porque é aquilo que você falou, né? Vira um telefone sem fio. Então, a pessoa que tem credibilidade na família recebeu de uma outra pessoa que ela também acredita ter credibilidade, que não verificou, e esse telefone sem fio vai aumentando um pouquinho, e isso vai se tornando algo, né, de uma proporção que às vezes depois a gente não consegue sanar. Aí, Exato. diante disso, tem mais um comentário antes de eu fazer a pergunta. Infelizmente, a população se entrega à preguiça de pesquisar, de buscar a fonte da informação. Recebe as mensagens e já toma o conteúdo como sendo algo real. Quer comentar a respeito disso? A Tatiane tem razão. O pessoal ele tem preguiça de pesquisar. As pessoas têm preguiça de pesquisar. Eu vou falar como brasileiro, e me desculpem quem se sentir ofendido, mas o brasileiro, de modo geral, é acomodado. Infelizmente, o brasileiro costuma ser acomodado. Da forma como ele recebe, ele toma aquilo como verdade e ele não vai pesquisar, ou não vai fazer outra coisa. Infelizmente, essa é a verdade que nós temos. Poderia ser muito bem diferente isso, a pessoa aí pesquisar. Às vezes eu até entendo porque a pessoa chega cansada do serviço e tal, aí tá falando de pandemia, falando de coronavírus, mas tá falando de coronavírus de novo, eu não quero falar disso. Para vocês que não trabalham com jornalismo, eu vou dizer um negócio que é o seguinte, começou a pandemia, começou o coronavírus, eu como jornalista, eu canso de falar de coronavírus. Procuro outro assunto para falar de outra coisa, faço para os meninos, para os estagiários falarem de outra coisa, mas vira e mexe, o coronavírus volta. E aí a gente tenta sair, mas acaba ficando num círculo vicioso e voltando para a situação. Sim. E aí, conforme eu estava falando, o cansaço, às vezes, da pessoa, ela só olha no celular. Joga o celular para o ar, não quer nem saber, não vai procurar. Às vezes, sequer abre a matéria. Às vezes, a pessoa lê simplesmente o título. A gente publica o material dentro das redes sociais, a pessoa não entra na matéria para ler, e ela já sai criticando a matéria e tal. Muita gente fala hoje, né, referente a uma determinada pessoa, que eu não vou citar o nome, mas vocês são contra ele, vocês não falam um negócio bom. Gente, mas como assim? A gente está trazendo informação. Você tem que entrar na matéria e ver o que a matéria está dizendo. Não é simplesmente ler o título e assumir que aquilo ali é uma verdade. Não é simplesmente pegar e julgar o jornalista que fez aquilo ali, ou a emissora, ou o veículo de comunicação, por ter postado aquela matéria. Leia a matéria, entra, clica no link, não custa, não dói. Ou às vezes dói, né? Porque a pessoa não clica no link. É verdade. A gente tem uma pesquisa da Cortex que 70% das notícias mais compartilhadas são as fake news. Elas são mais compartilhadas, notícias falsas, do que as notícias verdadeiras.
E diante Exato. disso, o que você, como sendo da área da comunicação, sendo jornalista, o que tem sido feito para combater essas fake news, esses compartilhamentos? Olha, o que nós temos hoje, né, eu vou falar em termos que nem eu já disse mais cedo, tem cidades como Goiânia, por exemplo, que tem um projeto de evitar o compartilhamento de informações falsas, inclusive foi apresentado na última quarta-feira, se eu não me engano, por um vereador na Câmara Municipal. Tem outros estados que também já têm isso, né? E hoje nós temos o STF que também trabalha com essa questão aí para evitar o compartilhamento de fake news. O que se faz? E hoje ainda nós temos o Slapping, que chegou ao Brasil, né, para identificar quais sites ali têm compartilhado fake news, tem trabalhado nisso aí, né, o Slapping Giants Brasil, que veio de fora, né, veio dos Estados Unidos, até porque no Brasil é o seguinte, né, nada se cria, tudo se copia, aí o pessoal trouxe de fora. E aí ele chega e veio, né, para ver, e estavam vendo alguns sites aí que geralmente têm compartilhado fake news, compartilhado um conteúdo que não é legal, um conteúdo que às vezes, né, excita muito a questão do ódio, da raiva de determinadas pessoas, de determinado grupo. Então, tudo isso tem sido feito em função disso. Muita gente reclama hoje do STF, principalmente dessa questão do inquérito. Na verdade, não é o STF, é o Senado que está fazendo esse projeto. Estão colocando o projeto como se fosse uma censura. Ei, presta atenção no que eu vou te dizer. A tua liberdade termina onde começa a do outro. Primeiro ponto. A partir do momento que você passa a atacar uma pessoa, independente, se ela seja um deputado, um senador, um ministro do STF, com palavras baixas, com palavras chulas, ou dizendo que vai fazer tal coisa com tal pessoa, você está, de certa forma, ameaçando e agredindo verbalmente essa pessoa. Você não tem o direito de agredir a outra pessoa, por mais ofendido que você se sinta. Você tem que respeitar a pessoa, independente de qualquer coisa. Porque aí você vai abrir brecha para que ela possa te investigar, abrir um processo contra você, independente do que seja. Tá bom? Então o pessoal tem feito muito isso em função disso, né, desse compartilhamento de notícias falsas, né, das fake news. Então não é que seja um projeto de censura, é um projeto que vai ali impedir que você, por exemplo, ofenda a outra pessoa, para que a outra pessoa não se sinta ofendida por você, por algum comentário que você fez. Porque muita gente hoje no Brasil, ela não aceita que seja, como se diz, coisas negativas, que se falem coisas negativas dela. Um exemplo claro, vamos ao seguinte, se você está no trânsito, por exemplo, em Goiânia, dirigindo, se o cara fizer alguma coisa errada ali, claro que você vai ficar chateado. Só que a pessoa, às vezes, não vai gostar da maneira como você agiu ali e vai querer tirar satisfação com você. Então, por mais que você esteja certo ali, não discute não, cara. Segue. Né? Porque a gente tem que compartilhar isso, a gente tem que aprender a ser, como se diz, mais resiliente. Vou colocar essa palavra aqui. E não ir brigar por tudo. Né? Não é porque a gente está ali tecendo um comentário sobre alguma coisa que a gente está falando mal da pessoa. A gente só não pode ferir, né, a partir do momento que fere a dignidade dela. E a partir daí a gente já está fazendo uma outra coisa que não é legal pra gente. Então tudo isso tem sido feito para combater essas fake news, porque muitas dessas fake news, conforme a gente está dizendo aqui, compartilham conteúdos que não são verdadeiros e muitas vezes são conteúdos de, como se diz, de ódio mesmo, de raiva mesmo, de determinado grupo, independente de qualquer coisa. Então é tudo isso que tem sido feito aí. Vários projetos para combate às fake news, seja no Senado Federal, seja nas câmaras municipais ou nas assembleias legislativas. O pessoal tem trabalhado com essa vertente. Entendi. Você falou a respeito do Slim Pigiantes no Brasil, né? Você pode explicar para as pessoas que não conhecem o que é isso, que palavra é essa, para que serve, qual que é o objetivo, o intuito desse site ou dessa empresa? O Slim Giants Brasil, ele surgiu a partir de uma iniciativa que surgiu nos Estados Unidos. Conforme eu disse anteriormente, no Brasil nada se cria, tudo se copia. Né? Então, é uma iniciativa que começou nos Estados Unidos para identificar sites que estão ali, né, compartilhando fake news e conteúdos que não são adequados para ele ali, como se diz, conteúdos que
disseminam o ódio para outras pessoas. E aí chegou ao Brasil e ele tem feito esse trabalho, tem vistoriado sites, inclusive dentro do Twitter, para quem quiser acompanhar, tem lá eles falando para as empresas, vocês estão compartilhando, vocês estão anunciando em sites que compartilham fake news, que compartilham informações falsas, que põe matéria aqui que não é legal, que é matéria que incita o ódio a outras pessoas, incita o ódio a outras classes sociais, né, por exemplo. Então, é toda essa questão envolvendo aí. Então, ele trabalha vendo qual é o site, qual é o conteúdo que esse site tem publicado, né, e identificando ali se ele está publicando fake news ou não, ou um conteúdo que dissemina o ódio, ele avisa as empresas. Por exemplo, eu já vi lojas americanas, o pessoal da Vaquinha Online, por exemplo, todos eles já serem notificados falando, olha, o conteúdo aí é fake news, o conteúdo aí é um conteúdo de ódio, não é um conteúdo legal para o seu site estar anunciando, para o seu produto estar sendo anunciado ali. Porque a partir das informações que são colocadas ali, sensacionalistas muitas vezes, o pessoal acaba ganhando um dinheiro, né, porque eles ganham um clique, e aí vai ganhando um dinheirinho ali por conta disso. E aí o Slap Giants Brasil chegou para ajudar nessa questão, nessa luta contra as fake news. Estou te fazendo pergunta que o pessoal está mandando no direct, tá? Nesse caso, esse site, se eu recebo uma notícia, eu pego essa notícia, jogo lá e ele me informa se ela é fake news ou não? É assim que funciona? Olha, eu acredito que eles tenham essa capacidade, porque eu não vi como funciona nesse quesito. Se eu mandar uma notícia para ele, eu sei que eles têm analisado os sites todos, para ver o que é informação de verdade ali e o que não é. O que é fake e o que não é. Então, o que eu tenho acompanhado é justamente isso. Você está compartilhando informação no site aqui que tem informação que não é legal para você estar divulgando, que não é legal para você estar anunciando. Então, é esse o trabalho que eu tenho visto. Acredito que seja possível, sim, a gente estar enviando material para eles poderem analisar se aquilo é uma fake news ou não. Vou citar um exemplo que aconteceu comigo, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia aqui, pelo Diário da Manhã. Surgiu recentemente, né, a questão da cloroquina, envolvendo a cloroquina no hospital de Floriano, lá no Piauí. A informação que surgiu inicialmente foi que a UTI se esvaziou com o uso da cloroquina e hidroxicloroquina. Entretanto, que até as redes sociais estão trabalhando com isso, professora Keira, nós recebemos uma informação que foi o seguinte, através do próprio Facebook, porque a gente tinha publicado e o pessoal compartilhado bastante. O próprio Facebook nos alertou, olha, tem informação nesse conteúdo que não é verdadeira. Tá certo? Porque não são só vocês que caem em fake news, não, tá? Jornalista também cai. Também cai. Se não chegar a informação, também cai. Por conta do site que passaram pra gente ali, a gente aproveitou o material. Então, este que eu vos falo, adivinha? Teve que ir, conseguir o contato do diretor lá do hospital, lá em Floriano, no Piauí, e conseguir a resposta dele. E aí é o seguinte, e aí fazer uma outra matéria na qual ele fala que não é a cloroquina que está realmente curando os pacientes ali. Até porque a questão da cloroquina ficou, como se diz ele, política. É uma questão política. Mas nós não vamos entrar nesse mérito. E aí eu conversando com ele, olha, nós fazemos o uso da cloroquina aqui desde o início, mas a gente não tem dados exatos aqui para passar porque foi muito pouco. E mesmo usando a cloroquina, a gente teve casos aqui que o paciente, ele teve o quadro agravado e até mesmo veio a óbito. Ou seja, já tirou tudo aquilo que já tinha sido publicado anteriormente, que tinha esvaziado o TEI com o uso da cloroquina, que era uma mentira. Sim. E aí a gente volta para outra parte, que aí eu vou perguntar para ele. Mas se a cloroquina não está funcionando, qual que é o medicamento que vocês têm usado? O que é que está dando certo aí que vocês podem me passar que tem dado resultado? Não, aqui nós temos alguns pacientes que nós temos feito os estudos aqui, que nós estamos usando o corticoide. E aí o corticoide a gente já está, se eu pego o paciente ali com 7 a 10 dias da doença, eu vou conseguir tratar ele. E aí ele me diz uma frase que é o seguinte, que me chama a atenção, não vá buscar o protocolo apenas pela cloroquina. Se você for usar, use o protocolo inteiro, não só a cloroquina, porque a questão da cloroquina ficou realmente política.
Então, usa o protocolo inteiro que você vai curar muitas vidas. Ou seja, a partir do momento que um médico, que é um diretor de hospital, fala para mim não ir atrás da cloroquina, por mais que fica disseminando aí o pessoal falando que ela funciona, que a pessoa usou e tal, ele fala, não vá só por conta da cloroquina, vá pelo conjunto, não só por um remédio, não só por um medicamento, não vá mais, vá pelo coquetel todo. Mas essa informação já não chega, assim, a todos, né, vamos dizer. Aí aqueles menos informados começam a disseminar outro tipo de informação. Eu quero agradecer a Antônia Souza, que tem participado aqui, está te parabenizando, né, pela iniciativa e pela fala. Eu que agradeço. E a Tatiane também fala que o blogueiro Oswaldo Eustáquio foi preso pela Polícia Federal no inquérito de atos antidemocráticos. O que você acha disso? Bom, primeiro a gente tem que pensar pelo seguinte, atos antidemocráticos, né? Pedir a volta do AI-5 já é um ato antidemocrático, né, gente? Porque o pior momento da ditadura militar foi o AI-5. Eu posso não ter vivido naquela época, mas pelas histórias que a gente ouve, pelos livros de histórias que nós estudamos, nós sabemos, na verdade, que não foi legal aquilo ali. Porque é uma maneira de você controlar. Então, qual é o sentido de você pedir o retorno de algo que não deu certo? Se tivesse dado certo, teria sido mantido. Mas é próprio que não deu certo a ditadura militar no Brasil. Eu não sei, como se diz, como o mundo evolui, né, o pessoal também tem que evoluir nessas questões. Não posso pedir para retornar algo que nós já tivemos, que nós já vivenciamos e que não foi legal para o país, que não foi legal para muita gente. Eu acredito, por mais que muita gente seja contra, né, como se diz, né, o inquérito do STF aí que investiga esses atos antidemocráticos, fala, mas não é antidemocrático, é liberdade de expressão. É liberdade de expressão, mas se você está ferindo o direito do outro, você não pode exercer sua liberdade de expressão a partir do momento que você fere o direito do outro. Você não tem liberdade para ferir o direito do outro, você não é livre para isso, você é livre para se expressar. Você pode não gostar, você pode não concordar. Mas liberdade de expressão é diferente de você atacar a outra pessoa, porque de uma forma ou de outra você está atacando aquela pessoa ali com palavras, porque palavra tem poder. A gente que trabalha com comunicação, a gente que trabalha com isso, né, sabe disso. E dependendo da forma como você colocar a palavra, na verdade, da forma como você colocar uma vírgula num texto, muda completamente. Verdade. Eu vi sobre isso, Tatiane. Tem o Mark Brock, ele fala o seguinte, que a pessoa que ignora o passado, né, ela é incapaz de compreender o seu presente. Porque é justamente isso que você falou do AI-5, dessa questão dessas questões da ditadura. Então, se a pessoa ela ignora tudo aquilo que outros sofreram, que outros foram, né, de alguma forma oprimidos, ela vai ser incapaz de compreender o que está acontecendo agora no presente e de formular um futuro melhor, né? Ela vai ser incapaz disso. Vamos a um exemplo que é o seguinte, que a gente viu durante o AI-5, e é um exemplo clássico que vem do jornalismo. O jornalista Vladimir Herzog, morto durante a ditadura militar e durante o AI-5. Inclusive, o pessoal disse que ele tinha cometido suicídio, mas como é que ele comete suicídio numa janela que ele pode ficar ajoelhado? Não tem cabimento, não tem jeito, não tem como. Você vai enfrentar aquilo que você não concorda com a sua opinião. Você não vai entrar com soco, com porrada, com arma para enfrentar as pessoas. Você não vai sair na rua para pegar e falar, vamos fechar o Congresso, porque isso é antidemocrático, você fechar o Congresso. E aí você pedir o retorno do AI-5, que foi o pior momento da ditadura militar, também é antidemocrático no meu modo de pensar. Para você que talvez esteja assistindo, pode até não ser. Mas uma coisa que não foi boa, que não durou, porque a ditadura militar, se eu não me engano, durou 25 anos, mais ou menos, se eu não estou enganado. Que foi de 64 a 82, 81, alguma coisa. Que 85 já teve as eleições diretas, né? Então foram 21 anos, na verdade, né? Foi de 64 a 85. E aí você pega, mas peraí, como é que é? Vou pedir para voltar um negócio que nós já tivemos, que nós já vimos que não deu certo? Como se diz, né? Pessoal, essa geração de hoje não conheceu, não sabe o que a pessoa sofreu. E tem muita gente que vai por conta dessas fake news, fala, mas a culpa
é de tal pessoa, mas a culpa é de outra pessoa. Eu tive que ouvir ontem, só para você ter uma ideia, e que eu acredito que encaixe aqui, de uma pessoa falar, não, a culpa do pessoal nas escolas hoje está sendo do professor não ser respeitado pelos alunos, é do Paulo Freire. Gente, pelo amor de Deus, tem nada a ver uma coisa com a outra. A educação que o professor dá na sala de aula é aprender português, matemática, inglês, espanhol, história, geografia, ciência, por aí vai. Quem educa a pessoa para a vida mesmo é o pai em casa, só que o pai hoje entrega a criança para dentro da escola e, ó, se vira. É porque há uma confusão entre educação e ensino, né? Escola ensina, educação é família, né? Essa é a Exatamente. diferença. Educação é muito amplo, é um termo muito amplo, e aí as pessoas vão colocando ela em tudo quanto é lugar. Né? A Tatiana está Exatamente. perguntando se você tem uma coluna no Diário da Manhã. Na verdade, coluna eu não tenho. Ainda não. Ainda não. Mas posso ter daqui uns dias ou daqui uns anos, não sei como é que vai funcionar, né? Porque momento corrido, tem os estagiários para tomar conta, né? Tem que falar, ó, faz isso aqui, faz aquilo ali. Ainda tem o DMTV também, que é a TV Web no Jornal Diário da Manhã, na qual eu apareço apresentando alguns programas, né? No caso DM Entrevista. Então, coluna mesmo eu não tenho ainda. E você está com podcast? Algum canal de podcast? Eu tenho começado a trabalhar neles. Tenho começado a Né? trabalhar neles, falando de Tá uma alguns moda temas, mas agora, né? são temas diversos. São temas diversos. Não tem, assim, a questão de jornalismo, particularmente dizendo, mas tem diversos temas que a gente aborda, né? Que eu tento abordar, né? Se eu não me engano, eu gravei só dois, tenho que gravar mais. Entendi. Só assim, a título de informação, a Federação Internacional de Associações, né, e de Instituições Bibliotecárias, que é conhecida como IFLA, ela tem tipo um banner, né, um flare, a respeito de como identificar notícias falsas. E depois eu vou estar postando lá no meu perfil para que as pessoas comecem, né, já a tentar, né, a identificar, né, que é muito do que a IFRO fala, o que você falou, considerar a fonte, ler mais além do título, né, não ir só pelo enunciado, verificar quem é o autor, as fontes de apoio, a data, né? Porque você falou dessa importância Exatamente. da data, porque uma reportagem, às vezes, 2 anos atrás, a pessoa traz para agora, para o momento, porque são notícias que casa, né, no contexto agora também, né? Ver se E não é aí uma pensa, piada, né? Que pode ser exato. uma E aí, piada. exatamente. E aí pensa, na notícia 2 anos atrás, a pessoa traz para o momento que o pessoal está morrendo, temos mais de 53 mil mortos por Covid no Brasil atualmente, e a pessoa traz, mas não está sendo enterrado o corpo, está sendo enterrado caixão com tijolo e pedra. E a notícia era de Então, 2017. você acha que o Jornal Nacional está recheado de fake news? Não, não acredito nisso. Por quê? E eu digo por quê. O Jornal Nacional é um dos jornais mais conceituados do país, né? Existe há mais de 50 anos, e tem muitas coisas que eles vão atrás ali. É claro que tem muita gente que não vai acreditar por conta daquilo ali. Mas vamos ao exemplo simples, envolvendo, por exemplo, a questão do nosso atual presidente da República sobre a questão de intervir na Polícia Federal. O Jornal Nacional foi o único veículo que trouxe uma matéria completa dizendo que o nosso presidente mudou a segurança dele um mês antes da reunião ministerial do dia 22, na qual ele afirma que ele estava tendo dificuldades para fazer essa troca. Só que com documentos provando ali, o Jornal Nacional trouxe a informação inteirinha mostrando, ó, ele não teve essa dificuldade, ele trocou inclusive um mês antes. Que dificuldade foi essa? Ah, ela disse que se expressou mal, Uhum. mas talvez, mas muito favor para deixar a população em pânico. É porque fica falando sobre o mesmo assunto, igual você já comentou, eu Exato. acho que seja isso que ela está querendo dizer. Exatamente. Por quê? É importante a gente falar do assunto, por mais que a gente queira evitar, às vezes a gente queira uma outra coisa, a gente vai virando, vai mexendo e volta para o assunto. É que nem eu já falei aqui, ó, anteriormente. Eu falo para os meninos que estão fazendo estágio comigo lá.
Gente, procura uma coisa que seja diferente do coronavírus, pelo amor de Deus, porque até eu canso de falar do coronavírus, do Covid-19. Procura outra coisa. Tudo menos Covid-19. Para a gente ter um outro assunto dentro do site, porque senão a gente fica o tempo inteiro na Covid-19, só fala da Covid-19, só da Covid-19, 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 e cansa. Para o jornalista, cansa. Para o jornalista, cansa. Por mais que vocês falem assim, mas o Jornal Nacional fica falando toda hora. Mas eles falam por um motivo, porque muitas vezes a pessoa está acreditando muito nas fake news que está nas redes sociais e não está acreditando no que está realmente se passando. Vamos ao exemplo que é o seguinte, eu recebi um áudio ontem, inclusive esse áudio foi repercutido hoje, de um diretor de um hospital aqui de Goiânia, dizendo que não tinha mais leito de UTI. Não tinha na unidade dele, não tinha mais leito de UTI na unidade dele. Hospital São Francisco, que ele é o diretor, Exatamente. Né? Exatamente. Não tinha mais leito de UTI. E o pessoal está forçando, vamos abrir o comércio, vamos abrir o comércio, vamos abrir o comércio. E os casos estão só subindo. Você não vê o caso descendo, você não vê a curva descendente em Goiás ainda. E o pessoal só subindo o número de casos. Tanto é que hoje nós temos o quê? 409 mortos em Goiás pela Covid-19. Inclusive, uma dessas vítimas é uma técnica de enfermagem do Hospital de Urgências de Goiânia, que morreu no hospital de campanha nesta madrugada. O que eu reclamo muitas vezes, por exemplo, da Secretaria do Estado da Saúde, eles não trazem o número de curados no estado de Goiás durante o boletim informativo que eles trazem. Porque tem que ir perguntar, pedir para os outros órgãos, as outras secretarias municipais. Então, acho bacana a gente fazer o levantamento, mas a gente fala não só do número de casos, mas do número de curados também. Então, sim, qual que é a ideia? É falar, bater na tecla ali para a pessoa pegar e entender, o negócio não está bom assim não, o negócio está perigoso, não é hora de abrir, né? Presta atenção no que você está falando, o que você está pedindo. Eu sei que muita gente quer trabalhar, precisa do dinheiro para alimentar a família. Entendo todo esse ponto. Mas, às vezes, a gente precisa, como se diz, ver o que a gente pode fazer. E ver como que a gente pode se sobressair. Porque o povo brasileiro não. O mundo inteiro teve que se reinventar por conta dessa pandemia. Sim, o mundo inteiro teve que se reinventar e ainda está se reinventando. Né? Não é algo que passou, ainda está aí e não está sendo fácil para muitos, para outros está sendo assim insuportável, né? Mas para muitos está sendo insuportável, né? Então são muitas pessoas que passam aqui na porta de casa pedindo comida, pedindo alguma coisa porque estão desempregados, têm filhos para cuidar, não tem o que comer dentro de casa, por mais que se faz, ainda é pouco, porque são muitas pessoas que foram atingidas de alguma forma pela Covid-19, né? Conforme o Alexandre falou aqui, né? O pai ou mãe de família estão desesperados, muitos perderam o emprego. Aí é que está o erro. Sabe qual que é o grande erro no Brasil? É não preservar os empregos. Porque nós temos, em Goiás, vou citar um exemplo de em Goiás. Em Goiás se falou o seguinte, o governo estadual. Quem demitir, quem for da classe de risco, vai perder os incentivos fiscais. Empresa grande não vai querer perder incentivo fiscal do governo, que é muita coisa, diga-se de passagem. Agora vamos citar um exemplo do lado aqui, por exemplo, a Argentina, que é o nosso país vizinho. O que o presidente fez lá? Ele tomou para si a responsabilidade, tanto é que a Argentina, por mais que seja menor, tem 1.000 mortes de Covid-19, se eu não me engano. Falou, seguinte, pessoal, eu vou ajudar vocês a pagar o salário do pessoal, mas vocês não podem demitir ninguém. Não é para demitir. A ordem dele foi realmente para segurar os empregos e queria ajudar as empresas a pagarem os salários ali. Por mais que tenha muita gente que tenha saído das ruas aí, reclamado e tal, mas ele teve essa iniciativa. No Brasil não se teve essa iniciativa. No Brasil nós não vimos a classe política, às vezes a gente viu alguns poucos falar, vou abrir metade, eu vou abrir mão de metade do meu salário para dar para a pessoa ali poder estar, como se diz, tendo uma cesta básica, tendo um alimento, podendo destinar esse dinheiro para cestas básicas, para dar alimento para essa pessoa. Nós não vimos, por exemplo, senador, deputado federal fazer isso. Eu não lembro, eu particularmente como jornalista, não lembro de um deputado federal que tenha feito isso, aberto mão de metade do salário para ajudar quem realmente precisa. Eu acredito que no Brasil, se nós cortássemos metade dos benefícios que os políticos têm hoje, nós estaríamos muito melhor. Aqui tem uma pergunta, veio pelo direct, é a seguinte.
Isso não seria uma faca de dois gumes com relação às empresas pequenas, tendo que manter os funcionários, pagar, sendo que elas estão fechadas e muitas das vezes não tem caixa suficiente para manter? Olha, aí depende da situação, né? Depende da situação de como a empresa se encontra. O que eu acredito, na verdade, é que se o governo tivesse uma política de fato voltada para permanecer e para que as pessoas não perdessem os empregos e para que as empresas não fossem de fato fechadas, nós não estaríamos nessa labuta que nós estamos hoje. Existe uma maneira, né, do pessoal lá junto ao governo conseguir um meio de ter uma renda. Só que aí vem o grande problema que atrapalha tudo no Brasil, que se chama burocracia. Para você conseguir alguma coisa, para você conseguir, por exemplo, um auxílio emergencial, a burocracia até fazer análise lá, às vezes a pandemia acabou e a análise ainda não acabou. Sim, é verdade. Fora as fake news, fora os trotes com as pessoas que muitas das vezes não têm estudo, as pessoas que né, são semi-analfabetas, e essas pessoas, né, acabam tirando aquele pequeno benefício dessas famílias por conta também de notícias falsas, de aplicativos falsos, que é tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Porque existe muitos problemas na nossa sociedade hoje aqui no Brasil, Nossa. né? E muitos são da classe política, mas muitos também são nossos, enquanto população. Exato. Pessoas que estão aqui no dia a dia, às vezes do nosso lado, convivendo conosco, que acabam passando outras pessoas mais simples para trás, com notícias falsas, com falsas ajudas, né? E isso é muito complicado, né? Exatamente. Eu vou falar uma coisa, o pessoal me perdoe aí se ofender alguém, mas o que eu vi no início da pandemia, muita gente fala, mas as pessoas vão morrer de fome. Gente, desde que eu me entendo por jornalista e desde que eu me entendo por gente, as pessoas vêm morrendo no mundo de fome. É uma das principais pautas dos jornais mundiais, não só do Brasil. Mas aí a pessoa não está preocupada com o outro. Ela está preocupada, eu vou passar fome. Não é o outro que vai passar fome, que já vem passando fome há anos. É eu que vou passar fome, não é o outro, sou eu. Eu estou preocupada consigo, com a sua família. Eu entendo a preocupação com sua família, eu entendo a preocupação que nós temos de ter com as nossas famílias. Só que tem gente que está numa situação bem pior do que a gente. Olha só, e a gente nem sequer tem a dignidade de olhar para essa pessoa como ela realmente merece. Não dá um oi, não dá, mesmo que seja um oi. Às vezes a pessoa não está precisando de nada, às vezes ela está precisando só de um oi ou de você poder ouvir ela 1 minuto. Hélio, o nosso tempo está se esgotando, ou praticamente se esgotou. E aí eu quero agradecer você, agradecer a participação das pessoas aqui, tá? Cada um que comentou e que de alguma forma colaborou com o tema, tá? E deixo para você as considerações finais para a gente estar finalizando o nosso dedo de prosa. Professora Keila, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos que lembraram do meu nome aí para poder estar participando aqui, viu, gente? Obrigado a todos que participaram junto com a gente aqui, mandando as suas perguntas, foi bem bacana aí, né, esse dedo de prosa aqui. Quem sabe a gente possa fazer um outro aí falando sobre outro tema, né? Aí vocês decidem, porque esse aqui foi eu que sugeri. Eu vou deixar a cargo de vocês sugerir o próximo, tá bom? Espero que tenha esclarecido tudo para vocês. Qualquer coisa, só me seguir lá no Instagram, @heliolemes, e perguntar, fica à vontade. Estou sempre à disposição para poder estar falando com vocês e falando um pouquinho mais sobre a minha profissão, tá bom? Isso aí, gente. Obrigado pela participação, obrigado, Hélio, e até a próxima. Eu que agradeço. Tá? Um abraço. Tchau.